Livro de Samuel, capítulo 6, dos versículos 12 até o versículo 19, que diz o seguinte, palavra do Senhor. Então avisaram a Davi dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, neste instante nós clamamos outra vez, que o Senhor nos abençoe pela Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pelo agir do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, porque somente através dele, ó Pai, que nós podemos obter sabedoria, compreender a Tua palavra com profundidade e com clareza, ó Pai. Somente assim, ó Deus, a Tua palavra pode penetrar nos nossos corações e transformar, ó Pai, pelo agir do Senhor em nós. É isso que nós pedimos, ó Pai, que estamos aqui reunidos para ouvir a Tua voz, ó Deus, e descansar diante do Teu agir, da Tua vontade, ó Pai. Peço que o Senhor nos guie e nos direcione neste instante. É a oração que eu faço e desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, é importante para nós entendermos este texto, esse trecho lido, recordar então o que estava acontecendo com Israel naquele momento. A palavra nos mostra que Davi então acabara de ser ungido rei sobre Israel. Após a morte então de Saul, que estava à frente de todo Israel, Davi, então, ele é aclamado rei. Mas, inicialmente, Davi ele é aclamado rei apenas sobre Hebrom, apenas sobre parte do território dos israelitas. E enquanto, então, ele está como rei apenas sobre este pedaço, é o filho de Saul quem governa sobre o restante de Israel, Isbosete. Após a morte de Isbosete, então, Davi passa a se tornar rei de todo o Israel. E este trecho, então, nós já vemos a ação deste homem, deste que não é somente aquele que vai ser dito aqui no texto como o marido de Mical, mas que também é o rei. Então nós vamos olhar este texto, entendendo que existe aqui a presença de um rei, de um servo do Senhor, presente dentro de um lar, de um rei que é um marido, de um rei que se deparou então com grandes conflitos ao longo do seu relacionamento, porque os pensamentos que eles tinham dentro daquele lar, eles eram discordantes. A palavra nos mostra então que o rei convoca os melhores guerreiros de Israel para buscar a arca da aliança. Nós lembramos que a palavra nos mostra a arca da aliança, ela era o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo.
Ela não estava presente entre os israelitas já antes mesmo do governo de Saul começar. Então nós vemos que Davi sobe contra os filisteus, vence os filisteus, e eles então começam a levar a arca de volta para a cidade de Davi, para Jerusalém. Porém, é neste caminhar, é neste trecho em que nós encontramos o que acontece dentro do lar de Davi, o que acontece nesta família, o que acontece neste relacionamento. E nós então vamos destacar aqui quais são as reações possíveis que nós então encontramos em lares onde existe essa discordância de pensamentos. Veja comigo então, logo no início, nós podemos observar então que a cena toda, como eu descrevi, ela está acontecendo num momento de grande deleite. O texto começa mostrando isso para nós, que Davi está junto com o povo, conduzindo então esta arca com muita alegria. Eles acabaram de vencer os inimigos, venceram os filisteus. Veja então que o texto traz para nós que esta arca do Senhor, a arca da aliança, ela havia sido deixada na casa de Obed-Edom. Ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Então a presença do Senhor estava na casa deste homem. E durante a permanência da arca do Senhor naquele local, aquele lar foi abençoado. É o que diz o versículo de número 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A alegria então de Davi e de todo o povo nesse momento é porque eles estão levando esta arca, que é o símbolo da presença do Senhor, de volta para o seu lar, de volta para a cidade, para então que todos pudessem desfrutar da mesma alegria. Davi quer que a sua família, Davi quer que a sua esposa, que todos aqueles que habitam no seu lar, eles desfrutem da mesma alegria, das mesmas bênçãos que Obed-Edom teve durante o tempo em que a arca esteve na sua casa. Conduzindo então a arca da aliança para a sua cidade, Davi está demonstrando apenas obediência. Obediência ao Senhor, que o texto nos mostra que enquanto eles caminham, eles sacrificavam bois e carneiros, como orientado pela lei de Moisés. Eles faziam holocaustos ao Senhor. A sua postura neste instante é de deleite, é de imenso prazer. A palavra nos mostra que ele dançava, ele dava gritos de alegria, e ao som das trombetas, o povo todo louvava ao Senhor. Nós podemos ver então que Davi vai ter divergências no seu lar, diferença nos pensamentos, mas podemos dizer que existem lares onde essas diferenças, elas estão presentes. Porém, como aconteceu com Obed-Edom, como era o desejo de Davi ao retornar a arca da aliança para Jerusalém, onde existe a presença do Senhor, onde existem pessoas desfrutando desta presença de Deus, ali há o deleite, ali há a alegria, ali há a satisfação. Onde está a presença de Deus, o agir do Senhor, existe então este contentamento. Quando você faz a leitura de trechos no ministério de Cristo Jesus, você observa então que quando o agir de Deus chega na cura do paralítico, aquele homem então ele sai glorificando a Deus. Ou mesmo quando o Senhor Jesus cura os leprosos, nós vemos então que um deles dá glórias a Deus, a alegria, o deleite pela presença do Senhor. Quando nós vemos a palavra nos mostrar Pedro e João curando um coxo na escadaria do templo, ou seja, ele recebe o agir do Senhor,
Ele então vive a presença de Deus naquele instante. Como ele reage? Ele salta de alegria. Ele louva ao Senhor. Porque quando Deus conduz, quando Deus molda, quando Deus transforma as nossas vidas, quando Deus está presente nos nossos lares, através de cada um de nós, é possível nós vivermos a alegria, o deleite de sua presença. O texto, então, não ressalta o que estava acontecendo na família de Obed-Edom. Como é que eles estavam convivendo naquele instante? Mas ele ressalta o simples fato de que o Senhor, enquanto estava presente simbolicamente pela arca da aliança, ele abençoava aquele lar. Ele trazia então a alegria que todos, na continuação do texto, representam por estarem agora levando a arca de volta. Existem lares onde os pensamentos vão divergir. Porém, apesar disso, sempre existirá a alegria, sempre existirá o deleite onde há a presença do Senhor. E o que nós temos que refletir, então, diante desta postura de Davi e do seu lar, ao qual nós vamos entrar com a presença de Mical, é qual tem sido o nosso engajamento para que esta realidade do deleite, da alegria, ela esteja presente nos nossos lares. Para que a presença do Senhor seja algo que todos que convivem conosco, eles possam também desfrutar, eles possam também sentir. O que você poderia fazer para que isso fosse melhor? Para que isso fosse com maior intensidade vivido dentro do seu lar? Veja então que nós precisamos entender, Davi está levando isso para a sua cidade. Ele queria que a sua família, que o seu lar desfrutassem desse deleite. Afinal de contas, quem de nós não quer que as nossas casas, que os nossos familiares, eles desfrutem desta mesma alegria? Que os seus filhos, que o seu marido, que a sua esposa, que os seus pais, eles entendam o que é a presença de Deus, o que é estar na presença do Senhor, e eles possam também sentir isso, viver isso, se relacionar com Deus, entender o que é então viver debaixo desse controle, desse cuidado do Senhor. Davi deseja isso enquanto ele conduz a arca em obediência ao Senhor. E o texto então nos diz: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ela está observando o que está acontecendo. E se você olhou com atenção no que o texto nos diz, ela é filha de Saul. Saul era o rei que estava antes de Davi. E ela, ao olhar Davi, ela esperava que ele se comportasse, que ele se vestisse, que ele fizesse as mesmas coisas que possivelmente o seu pai fazia, que seriam características de um rei. Mas nós vemos neste instante que o texto nos mostra Davi então desprezando qualquer tipo de veste real. Ele abre mão disso. E neste momento ele humildemente coloca uma estola sacerdotal, que representa a sua ação de intercessão por todo o povo de Israel. E ela, ao observar essa cena, ela despreza Davi em seu coração. Existem lares onde os pensamentos são diferentes, são opostos, são divergentes. Nós vemos então que Mical, neste momento, ela não queria saber o porquê que Davi estava agindo daquela forma. Ela não buscou compreender por que ele não estava com vestes reais. Por que que Davi estava reagindo daquela maneira perante todos os servos? E então no versículo de número 20, o texto diz para nós: voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, filha de Saul, sai a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Veja como há diferença nos pensamentos deste casal, dessa família, neste lar. Pessoas que pensam totalmente diferente, tem momentos opostos aqui. Porque as palavras ásperas de Mical neste instante nos permitem compreender que havia no coração dela um grande orgulho. Um grande orgulho que ela então olhava para os servos, sendo ela agora a esposa do grande rei de Israel, e ela se colocava num patamar acima daquelas pessoas. O desprezo de Mical não fica apenas em Davi pelas suas palavras, mas ele se estende a todas aquelas pessoas que eram submissos a Davi naquele instante. E veja então que ela não se importa com o que aconteceu. O seu marido é um rei, ela sabe da dificuldade, ela já vivenciou momentos como este pelo seu pai ter desbravado de diversas batalhas. Davi é um rei que acabou de vencer um inimigo e está conquistando de novo a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E ela não se importa com isso. Ela não está então entendendo que ela é esposa deste servo do Senhor que está lutando para fazer aquilo que agrada a Deus. Há um desprezo neste lar. Há um desprezo perante a alegria deste homem que está servindo a Deus. Isso não é visto somente neste momento. Nós vemos quantas pessoas ao longo da história, que a palavra nos mostra, que desprezaram aqueles que serviam ao Senhor e que se alegravam por conta disso. E nós vemos que esse desprezo, ele ainda está presente nos lares hoje em dia. É o desprezo de pessoas que não são capazes de compreender o agir soberano do Senhor e se alegrar com Ele. Famílias hoje que não conseguem entender o que é que Deus está fazendo, não conseguem se alegrar com os pequenos feitos de Deus dentro do seu lar e desprezam aqueles que se alegram, desprezam as atitudes daqueles que estão se esforçando para então viver debaixo da vontade do nosso Deus. E assim nós vemos quantos personagens, servos, os apóstolos, os profetas, que foram humilhados por aqueles que nós podemos chamar de inimigos da cruz. Pessoas que desprezaram a verdade. Assim como aconteceu com o Senhor Jesus ao longo de todo o seu ministério. Quantas pessoas o desprezaram por Ele demonstrar o amor, por Ele se submeter à vontade do Pai. Pessoas que não compreendiam o agir soberano do Senhor e a disposição de todos estes servos, de todas estas servas que a Escritura nos traz, que estavam dispostos a viver para o Senhor e se alegrar em todos esses momentos. Nós sabemos que existem lares assim. Lares onde as pessoas convivem com o deboche, lares onde as pessoas convivem com o desprezo, com a humilhação, porque eles são cristãos, mas os demais que estão junto com eles não servem ao Senhor. Não conhecem a Cristo Jesus e desprezam. Não são capazes de ver a alegria que os servos e as servas do Senhor têm por pequenas conquistas, por pequenas vitórias, de grandes lutas que eles têm, sejam externas ou internas. E por isso há um exemplo que o apóstolo Paulo, ele vem trazer para nós, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios.
Paulo vem dizer da dificuldade dos lares, onde existe a palavra, como ele traz, o jugo desigual. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso, este conceito, ele não deve ser aplicado somente no lar, mas nós podemos também aplicá-lo ali. Porque ele fala sobre uma sociedade, ele fala sobre uma aliança, ele fala sobre um casamento de ideias. E então a questão é, onde é que pode conviver bem, se existe um lar onde nós temos luz e trevas, onde há um crente e o incrédulo, pensamentos divergentes. Por isso nós vemos que é necessário aprender a examinar quais os passos nós estamos dando, quais os relacionamentos, quais as alianças, quais as parcerias que nós fazemos ao longo de toda a nossa vida. É o que aconteceu com Acabe. O rei Acabe tinha a oportunidade de direcionar a sua vida, direcionar a sua família, direcionar todo o seu reinado em obediência a Deus, em submissão ao Senhor. Mas a aliança de Acabe não é feita com uma mulher que era submissa a Deus. A aliança dele é feita com Jezabel, uma mulher que era submissa ao deus Baal, uma mulher idólatra. Veja então que ele tinha toda a oportunidade para direcionar aquele lar, mas ele não é capaz. Ela o influencia. Ele direciona todo o seu povo para a idolatria. Todos os seus atos são influenciados por Jezabel. Todas as maldades que Acabe faz é por conta da influência de Jezabel. A idolatria permaneceu na vida de Davi por muitos anos ao longo do seu reinado. Então o que nós temos que pensar neste instante é para onde é que as nossas famílias estão caminhando? Qual é o objetivo que nós estamos alcançando com os nossos lares? Você observa que Mical era uma pessoa que não tinha a compreensão clara daquilo que Deus estava fazendo através de Davi, e por isso ela o despreza. Muitas vezes nos nossos lares nós somos como Mical. Ao invés de encorajar, nós somos aqueles que desprezam. Nós somos aqueles que humilham. Então nós precisamos refletir sobre isso. Davi estava levando a presença de Deus de maneira simbólica para o seu lar. Ele estava voltando, com o versículo 20 diz, para abençoar a sua casa. Você é um encorajador. Você é uma mulher que encoraja, que se alegra com os grandes feitos de Deus. Você é aquele que despreza as pequenas vitórias dos servos que habitam no seu lar, que são parte da sua família. Como é que você reage com isso? Busque agir com sabedoria, busque iniciar relacionamentos com pessoas que são tementes a Deus, com sabedoria, para que você não venha colher então no futuro uma dificuldade como esta que Davi se deparou ao longo do seu relacionamento. Não deixe de ensinar, viver a alegria, o amor, evite o desprezo, lute contra isso, aqueles que desprezam os servos de Deus. Veja que isso está acontecendo nesta casa, neste relacionamento, nesta família. A este servo do Senhor, então, que está se submetendo à vontade de Deus. E ele então vai reagir ao comentário áspero de Mical com sabedoria, quando ele então demonstra disposição em servir ao Senhor. Veja comigo o versículo de número 21. O texto diz: Disse, porém,
Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Veja a continuação daquilo que ele diz: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Este homem tem uma disposição perante o desprezo de sua esposa, pelo fato de que ele tinha certeza do que ele estava fazendo ali. Ele tinha a convicção de que ele havia sido chamado por Deus para o serviço. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali. Ele sabe com muita clareza que Deus o escolheu muito antes de Saul, o pai de Mical. E ele compreendia assim que o Deus de Israel, pelo seu serviço, pela sua submissão, poderia trazer alegria para a sua casa, para a sua família, para o seu relacionamento. Se precisasse, ele diz então que ele se humilharia ainda mais perante as servas, se isso fosse preciso para agradar ao Deus que havia o chamado. Ele está feliz, ele é desprezado, mas ele não desiste de servir ao Senhor diante dessa circunstância. Ele não abandona o chamado de Deus diante desta humilhação ou diante de uma perseguição. Ele age com sabedoria. Ele age sendo obediente a Deus. Davi, neste momento, é um grande exemplo para nós. Assim como as Escrituras nos trazem a postura de Jó como pai e Jó como marido. A palavra do Senhor nos mostra, então, no livro de Jó, que ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus. Ou seja, ele estava disposto a se humilhar se fosse necessário. Se fosse preciso, então ele viveria qualquer circunstância para agradar ao Senhor. E ele deixou um grande exemplo aos seus filhos. Apesar de que na história, no começo do livro de Jó, nós temos um pequeno trecho que mostra para nós como eles conviviam. São poucos versículos que dão para nós estes detalhes. O texto é muito claro. Jó ensinou seus filhos a amarem uns aos outros. Ensinou a eles sobre o Deus a quem ele servia. Ensinou eles a temer ao Senhor. Porém, nós vemos que uma grande tragédia atinge esta família, atinge este lar, e parte então de sua família, grande parte dela, como toda a sua riqueza, sua saúde, ela é retirada. E como é que este homem temente ao Senhor reage? Ele diz então: Deus me deu, Deus tomou. Um homem íntegro, temente a Deus, que tem uma família, que tem um lar, que tem uma esposa. No versículo de número 9, a esposa surge na narrativa dizendo: como pode se manter íntegro depois do que vivemos? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó era um homem íntegro e responde com sabedoria, sendo obediente a Deus, da seguinte forma: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Jó é capaz de reconhecer a soberania de Deus na sua história, ao ponto de que ele entende que Deus pode permitir situações difíceis. Ele entende isso com muita clareza. E por isso nada o faz desistir de servir, apenas o fortalece.
ele se aproxima cada vez mais do Senhor. Porque é isso que vai então fazer com que Jó, ao longo dos 42 capítulos do livro, ele adquira maior intimidade com Deus. Ele questiona, ele conversa com Deus, ele ouve o Senhor respondendo a ele, e o final do livro, todos nós sabemos como ele ficou. Que Deus para ele era aquele apenas que ele conhecia de ouvir falar. E agora os olhos dele eram capazes de ver. Ele diz então que ele é capaz de reconhecer. Com clareza, ele adquiriu a intimidade. As dificuldades não fizeram ele desistir. Assim como aconteceu com Davi, que foi desprezado, que vivia com uma esposa que não entendia aquilo que Deus estava fazendo nele e estava fazendo através dele naquele instante. Quantos de nós estamos dispostos a nos humilhar para salvar os nossos lares? Quantos de nós estamos dispostos a nos humilhar perante Deus, em submissão, em obediência ao Senhor, com palavras sábias, como Davi naquele instante, como Jó naquele instante, para tentar resgatar a sua família de volta, aqueles que ainda não o conheciam, aqueles que não entendiam o agir do Senhor. Pedro, em sua carta, ele orienta aos maridos e às esposas de uma maneira muito clara. Ele diz: mulheres, sejam submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A submissão bíblica, então nós vemos que a esposa deve ter ao marido, não é algo de uma obediência cega. Paulo fala isso aos Coríntios. Mas é uma obediência conforme aquilo que o Senhor, então, traz pelas Escrituras. Algo com referência já na criação, onde o homem, ao ser criado por Deus e a mulher ser criada do homem, estabelece-se ali uma ordem de autoridade dentro do lar. E é isso então que Paulo vem trazer, é isso que o Novo Testamento vem nos ensinar, da mulher ser submissa ao marido dentro do seu lar. É a importância de nós compreendermos qual é a vontade de Deus dentro de nossas casas, pois há papéis diferentes que nós precisamos desempenhar para que haja harmonia, para que haja a alegria do Senhor nos nossos lares, para que possamos viver então em submissão ao Senhor. Por sua vez, os maridos devem sempre viver com discernimento, tratando as esposas com dignidade, porque ambos são herdeiros da mesma graça. Assim é possível quando ambos se submetem a Cristo Jesus. Quando ambos entendem o que Cristo fez, e eles se humilharam aos pés da cruz. Eles entenderam que Cristo Jesus, ao morrer, pagou o preço por eles. E por isso agora eles entendem a vontade do Senhor para seus lares, as funções que cada um deve desempenhar, e eles juntos se esforçam para que este lar então possa viver em alegria. Eles demonstram disposição. Esta é a disposição que nós encontramos em Davi. A disposição de se humilhar ainda mais, se necessário for, para servir ao Senhor, para viver de maneira alegre diante de Deus. Por isso nós precisamos então estar atentos que existem sim lares, onde os pensamentos são diferentes, talvez seja a sua realidade, talvez seja a realidade de alguém que está nos acompanhando nesse instante no seu lar, nessa transmissão, de pessoas que vivem, pessoas que não pensam
da mesma forma estão todos os dias juntos. Aqui nós vimos maridos e esposas, mas também temos pais e filhos, irmãos. E nesses lares, portanto, nós vamos entender que o desprezo pode estar presente por conta disso. A humilhação pode chegar. A perseguição pode então alcançar a nós através dos nossos familiares mais próximos. E nós precisamos aprender a reagir a isso. A reagir com disposição. Submeta-se a Cristo. Ele é quem vai permitir você agir com esta sabedoria. Submeta-se a Cristo, porque apenas através dele o seu lar poderá ser restaurado, poderá ser transformado. Somente assim o seu relacionamento pode então encontrar a paz que você espera há tanto tempo. Somente através de Cristo Jesus. Se você permanecer nele, é que você vai ter a força, a alegria e a disposição que a palavra do Senhor nos mostra que Davi teve, apesar de qualquer circunstância. Sirva ao Senhor. Eu deixo este desafio para você, independente das circunstâncias. Permaneça em Cristo Jesus. Submeta-se ao Senhor e sirva a Ele dentro do seu lar. Que Deus nos abençoe para nós, cada dia mais, conseguirmos analisar aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós, todos os dias. Que Deus nos abençoe para nós aproveitarmos os momentos que temos entre as nossas famílias, para nós falarmos deste amor, falarmos dessa transformação que Deus faz em nós, através do Evangelho. E nós tenhamos disposição, intrepidez e coragem, para levar este Evangelho, o Evangelho da graça, que é o único que é capaz de restaurar e transformar as nossas vidas. Este Evangelho que vem pela fé no nosso Senhor. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus, e nós queremos agradecer ao Senhor neste instante, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvirmos esta reflexão, e de entendermos, ó Deus, que mesmo nos lares, onde existem pensamentos diferentes, contrários, nós, ó Deus, que nos submetemos ao Senhor, nós podemos encontrar a alegria do Senhor. Nós podemos encontrar a coragem, a disposição que o Senhor nos dá, como deu a Davi, para podermos viver para Ti, para podermos, ó Deus, Te servir a cada instante, Senhor Deus. Por isso eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que se alguém, ó Deus, que está acompanhando esta mensagem, vive, ó Deus, num lar, e essa pessoa não se rendeu ao Senhor, mas almeja esta paz, almeja esta harmonia, almeja esta restauração na sua casa, no seu relacionamento. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que pela Tua graça o Senhor alcance este coração nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor transforme as nossas casas, as nossas famílias, e restaure, ó Deus, para que nós possamos encontrar no nosso lar a alegria do Senhor, na vida de pessoas que nós amamos, porque eles se dispuseram a servir com coragem, com ousadia ao Senhor em meio a esta geração, independente das circunstâncias, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de podermos entender e de nos colocar à disposição do Senhor nesta noite para Te servir, ó Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nesta noite, nós temos a oportunidade, o privilégio de nós, como igreja do Senhor, presenciarmos então a ordenação de oficiais. Oficiais que
se dispuseram para servir a igreja, servir ao Senhor. No último domingo pela manhã nós realizamos a Assembleia Geral Extraordinária, onde nós tivemos a eleição do nosso irmão Alessandro Garcia Santos, vulgo alemão. Alguns não sabiam quem é o Alessandro, né? O nosso irmão foi eleito para o diaconato. E nós tivemos também a reeleição dos nossos irmãos Juliano Prestes Santos, Jefferson Prestes Santos ao diaconato. Eles já estão servindo ao Senhor no diaconato, então eles vão continuar um novo mandato. Como também nós tivemos a reeleição do nosso irmão Paulo Francisco Neves ao presbiterato. Diante disso, o manual presbiteriano entre os princípios de liturgia, ele esclarece no artigo 30, no parágrafo 2º, que não se faz necessária a cerimônia de ordenação para aqueles que são reeleitos. Então nós precisamos passar apenas aos trâmites da cerimônia de ordenação do nosso irmão Alessandro nesta noite. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar aos irmãos que a Escritura Sagrada, então, ela nos mostra a necessidade e a origem do diaconato na igreja, quando em Atos, capítulo de número 6, nós vemos então os apóstolos, que tinham a responsabilidade de pregar a palavra, eles deixam este ministério para servir às mesas, servir aos mais necessitados. E naquele instante, a palavra do Senhor, ela nos mostra então que eles elegem 6 homens, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria para servir ao Senhor. E assim então, inicia-se o ofício do diaconato, que teve início neste instante, oficialmente por este termo, então tem a sua continuidade a igreja até os nossos dias. Estes homens, pelas palavras de Paulo na carta a Timóteo, que a igreja já foi instruída e já compreendeu quais eram as funções que eles deveriam então realizar, Paulo diz que essas pessoas devem ser respeitáveis, devem ser de uma só palavra. Como oficiais da igreja, os diáconos devem dedicar-se especialmente à arrecadação para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Diaconato. A necessidade que a igreja tem de que homens se levantem para servirem como diáconos, para que essas funções sejam exercidas. Quanto aos presbíteros, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Os presbíteros, junto com aqueles que também são presbíteros, mas são ministros da palavra, aqueles que nós chamamos de pastor, eles têm uma função diferente do diácono, e que cabe a eles especialmente de governar a igreja, junto dos ministros. Os presbíteros são representantes eleitos e imediatos do povo do Senhor, e têm uma responsabilidade de velar sobre si mesmos e também sobre o rebanho de Deus. E para isso, auxiliar o pastor nas
visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos, cuidar da infância e da juventude, também distribuir os elementos da Santa Ceia, ou como também tomar parte na ordenação dos oficiais, dos pastores, como também representar o conselho nos presbitérios e dos presbitérios aos sínodos ou ao Supremo Concílio. Então vejam como é essencial o diácono e essencial o presbítero, que homens estejam dispostos para servir ao Senhor nestes ofícios.